Fala galera, beleza? Bem, se você ainda não me conhece, meu nome é Felipe de Deus e eu apresento esse grande canal de história. Inscreva-se e fique atualizado dos próximos vídeos que virão. Antes de começar, quero convidar você para seguir nas redes sociais e curtir nossas páginas que estarão aqui na descrição desse vídeo. Hoje vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial, a guerra que mudou a humanidade. Texto escrito pelo João Marcos. Sem mais papo furado, bora pro vídeo. A competição entre as nações em busca de mercados e capitais foi um dos fatores responsáveis pelo fim da paz e da estabilidade da bela época. Entre os fatores da guerra, podemos destacar os conflitos imperialistas, a política de alianças e a corrida armamentista. A Grã-Bretanha foi perdendo a supremacia econômica mundial para o rápido crescimento industrial da Alemanha, o que originou em uma intensa rivalidade anglo-germânica. A França nutria um sentimento de revanche por ter perdido as ricas regiões da Alsácia e Lorena para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana em 1870. As brigas entre esses três países por colônias na África geraram fortes tensões. Por meio de acordos econômicos, políticos e militares, dois blocos opostos foram criados: a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, que reunia Rússia, França e Grã-Bretanha. Esse sistema de blocos tornou-se uma bomba relógio quando as tensões entre os países ficaram incontornáveis. Os anos anteriores à eclosão da guerra em 1914 receberam o nome de Paz Armada, porque a indústria bélica na Europa aumentou consideravelmente os seus recursos, produzindo novas tecnologias para a guerra. Além disso, quase todas as nações europeias adotaram o serviço militar obrigatório, incentivando assim o sentimento nacionalista e militarista. Outro fator de vital importância na eclosão do conflito foi o nacionalismo. Nos Balcãs, o plano sérvio de construir a Grande Sérvia, reunindo bósnios, croatas e eslovenos, voltava-se contra o domínio turco e austríaco na região. A Península Balcânica era alvo do pan-eslavismo, movimento dirigido pela Rússia, pregando a união dos povos eslavos da Europa Oriental sob a proteção do Estado russo. Na França, o nacionalismo se manifestava, principalmente no desejo de vingar a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana. Em 28 de junho de 1914, Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por um ativista sérvio em Sarajevo. O episódio, conhecido como Atentado de Sarajevo, aumentou a tensão entre os dois blocos de países. A Áustria-Hungria exigiu reparações da Sérvia pelo ocorrido, mas todas as suas exigências não foram atendidas. Nesse contexto, eclodiu o conflito. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Alemanha, líder da Tríplice Aliança, desencadeou um conflito com a Tríplice Entente ao oferecer apoio à Áustria-Hungria. O próximo passo foi dado pela Turquia e pela Bulgária, que aderiram aos impérios centrais. Na Tríplice Entente formou-se uma coligação bastante ampla, com a entrada da Grécia, de Portugal, da Romênia e do Japão. Em 1915, a Itália, em troca de ganhos territoriais, deixou a Tríplice Aliança e passou a fazer parte da Tríplice Entente. Dessa maneira, o sistema de alianças transformou o conflito regional
em uma guerra de efeito global. O entusiasmo nacionalista tomou conta de boa parte da população dos países em guerra. A crença na superioridade de um país em relação ao outro alimentava a ideia de que a guerra seria curta. A Alemanha começou a guerra, planejando em pouco tempo dominar a França, invadindo para isso a Bélgica, que era um país neutro. Porém, já bem próximos de Paris, os alemães encontraram a resistência francesa. A partir daí, a forma como os conflitos se desenvolveram ficou conhecida como Guerra de Trincheiras. As trincheiras consistiam em redes de valas cavadas no solo, onde os soldados tentavam se proteger dos tiros e dos bombardeios inimigos. Os poucos avanços ou recuos das partes envolvidas davam um caráter estático à guerra. Assim, as trincheiras passaram de táticas temporárias a definitivas, gerando pavorosos massacres. Os combates realizados em território francês, belga e suíço representavam a frente ocidental da guerra. Na impossibilidade de vencer o inimigo por terra, foi no mar que a tecnologia bélica decidiu o rumo do conflito. Submarinos e navios alemães e ingleses procuravam afundar a carga de suprimentos destinados a populações civis. Com isso, procuravam matar de fome o inimigo. A guerra se tornava mais dura e não se restringia mais aos campos de batalha ou alvos militares. Enquanto a guerra prosseguia na frente ocidental, outros conflitos ocorriam na frente oriental. Ali, o exército alemão impunha pesadas baixas ao exército russo, que enfraquecido ficava na retaguarda dos ataques inimigos. Na Península Balcânica, os impérios centrais tinham o controle da situação. O plano da Itália de criar uma nova frente de combate nos Alpes contra as forças austríacas fracassaram. Em novembro de 1917, uma revolução na Rússia levou ao poder um governo socialista, que, atendendo ao apelo do povo, retirou o país da guerra e, no ano seguinte, assinou a paz com a Alemanha. Depois de subtrair importantes territórios do antigo Império Russo, os alemães planejavam derrotar definitivamente os franceses e ingleses na frente ocidental. Quando se iniciou o conflito, os Estados Unidos adotaram uma posição de neutralidade, embora fornecessem dinheiro, armas e artigos manufaturados aos países da Tríplice Entente. Os norte-americanos temiam o acelerado crescimento industrial alemão, sendo mais interessante para eles que a França e a Grã-Bretanha ganhassem a guerra. Em abril de 1917, ataques de submarinos alemães aos navios norte-americanos deram pretexto para que os Estados Unidos entrassem na guerra, combatendo ao lado da França e da Grã-Bretanha, e contando com um poder bélico arrasador. Os Estados Unidos contribuíram para quebrar o equilíbrio de forças entre os blocos, garantindo a vitória dos aliados e assegurando o mercado consumidor para os seus produtos industrializados. Durante um grande período da guerra, o Brasil foi um dos principais fornecedores de borracha para as indústrias norte-americanas. Dessa maneira, tornou-se alvo do Império Alemão, cujos submarinos afundaram navios mercantes brasileiros. O Brasil declarou guerra ao Império Alemão e seus aliados em 1917, assumindo o patrulhamento do Atlântico e enviando milhares de médicos à Europa. Com dificuldade para importar produtos industrializados, o país passou a produzir alguns artigos nas principais capitais. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, ganharam fábricas de bens de consumo. Isso foi chamado de indústria de substituição.
Em janeiro de 1919, realizou-se a Conferência de Paris, com o objetivo de negociar os acordos de paz. Dela participaram 32 países. Entretanto, as discussões do tratado aconteceram sob a liderança apenas dos políticos da Grã-Bretanha, da França e dos Estados Unidos. Os países derrotados não participaram. O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, procurava estabelecer 14 princípios para equilibrar as relações internacionais entre os países envolvidos. Propunha a formação da Sociedade ou Liga das Nações, organismo encarregado de zelar a paz mundial. Wilson defendia que a diplomacia internacional funcionasse de uma forma transparente e não mais por meio de acordos secretos. Previa ainda uma paz que preservasse os perdedores de ver seus territórios anexados e que os desobrigasse de pagar indenizações de guerra. Uma paz sem anexações e indenizações. Esse era o lema dos 14 princípios propostos pelo presidente Wilson. Entretanto, França e Grã-Bretanha não aceitaram a proposta dos Estados Unidos de preservar os países perdedores, inclusive a Alemanha. Sobre a Alemanha, praticamente recaiu toda a responsabilidade pela eclosão do conflito. Ela não teve escolha senão aceitar o que estava disposto no tratado. De acordo com o documento, a Alemanha teria que devolver as ricas regiões da Alsácia e Lorena para a França, pagar uma pesada indenização aos países vencedores e ceder seus territórios coloniais. A humilhação dos alemães alimentou o sentimento de revanche e nacionalismo de seu povo, que levariam 20 anos depois a um novo conflito mundial.